Vamos falar hoje sobre os casos de câncer de pulmão. Como acontecem, como fazer a prevenção. Para isso, eu vou convidar o Dr. Cromwell Mello, que já está aqui conosco. Dr. Cromwell, ele é cirurgião torácico e vai nos ajudar a entender melhor um pouco desta doença. Dr. Cromwell, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro, queria saber do senhor o que é exatamente o câncer de pulmão, Dr. Cromwell. Sim, boa tarde a todos. Como todo câncer, né, o câncer é um crescimento anormal celular, um crescimento anormal e desregulado. Então, o câncer de pulmão, ele faz referência justamente a isso, é o crescimento anormal e desregulado das células pulmonares. Existem vários tipos de câncer de pulmão, o mais comum atualmente hoje é o tipo adenocarcinoma, né, e ele realmente é isso, é um crescimento anormal que, como todo tipo de câncer, pode causar metástase, se espalhar para outros órgãos do corpo. É provocado geneticamente? Nós temos controle sobre as causas? Ou geralmente ele tem um causador externo? O câncer de pulmão, principalmente, hoje em dia tem muitos estudos mostrando que ele tem um substrato genético muito importante, né? Então, inclusive se descobriram algumas mutações genéticas hoje que têm significado clínico. O que é que significa isso? Que são mutações que consistem, que fornecem um tratamento específico para aquela doença. Então, ele tem sim um substrato genético muito importante e também tem fatores externos influenciadores. O principal deles é o cigarro. Então, a gente sabe hoje que 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao cigarro. Então, ou seja, 90% dos pacientes que têm câncer de pulmão fumam, já fumaram ou tiveram contato com o cigarro. Mas é necessária a combinação de fatores? Cigarro mais predisposição genética? Só a predisposição genética? Só o cigarro é capaz de provocar isso? Quando há a combinação cigarro e predisposição genética, realmente o risco aumenta muito mais. Mas o que a gente consegue quantificar hoje em dia realmente é o fator de risco do cigarro. A predisposição genética a gente consegue determinar em alguns casos. Existem alguns genes que a gente pode mapear isso e algumas mutações genéticas que a gente pode pesquisar. Mas o principal fator de risco realmente é o cigarro. Hoje a gente sabe que quem fuma tem 20 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que quem não fuma. E quem é fumante passivo, ou seja, aquele que tem alguém que convive todo dia com você em casa, que fuma, gira em torno de 3 a 7 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que quem não fuma. Quais são os sintomas do câncer de pulmão? As pessoas percebem que há um problema de que maneira? Como a maioria dos cânceres, né, de órgãos sólidos, o câncer de pulmão ele tem um grande problema com relação a sintoma. Ele varia de nenhum sintoma, né, como os cânceres em estágio inicial, quando é um nódulo pequeno, quando é um tumor pequeno, há sintomas importantes, como tosse, escarro com sangue, que a gente chama de hemoptise, falta de ar. Então, depende muito de que estágio o tumor está. Mas os principais... Então, o que você está querendo dizer é que quando ele vem a se manifestar, ele pode já estar num estágio mais avançado. Na grande maioria das vezes é isso. Quando ele se manifesta com algum sintoma, com tosse, com escarro com sangue, com falta de ar, ele já tem um estágio mais avançado. Tá, então o ideal é antecipar isso. O ideal é prevenir, evitar fator de risco e... Quem tem fator de risco, né, que tem um risco aumentado, a gente fazer um screening, a gente procurar. Né? Quando o senhor falou assim a respeito da origem do câncer, pode ser por cigarro, pode ser por predisposição genética, isso influencia no tratamento? Como é que é o tratamento para pacientes com câncer? O câncer de pulmão, nos últimos 10 a 15 anos, ele teve uma revolução no tratamento. Ainda a base do tratamento para o câncer de pulmão hoje ainda é a cirurgia. O câncer de pulmão ainda é o principal tratamento é a cirurgia. Então, quando você pode operar, você fornece ao paciente a melhor maneira dele ficar curado. Mas quando você não pode operar e o paciente tem alguma mutação genética que a gente comentou, principalmente alguns genes específicos, esses genes fornecem uma quimioterapia específica, a gente chama de terapia-alvo. E aí a chance de o tratamento ser mais eficaz é quase o dobro da quimioterapia padrão. Então, isso modificou muito o tratamento do câncer de pulmão. Ainda é uma das principais causas de morte relacionada a câncer. O senhor está querendo dizer que existem tratamentos diferentes para câncer de pulmão, sim, dependendo do seu tipo? Hoje a gente fala que, própria da pesquisa. Hoje a gente fala que cada paciente tem um tratamento específico. Olha só. Cada tipo de câncer de pulmão tem um tratamento específico. Qual o nível de sucesso desses tratamentos? A quimioterapia, a cirurgia, ela dependendo do estágio em que a gente abordar esse paciente, ele pode ter chance de acima de 80% a 90%. Foi um estágio inicial, um estágio que a gente chama de estágio 1,
ou estágio 2, a cirurgia pode propiciar 80% a 90% de chance de vida em 5 anos. A gente fala isso em câncer. Né? E a quimioterapia padrão, quando já não se pode mais tratar com cirurgia, ela fornece uma chance de vida de 20% a 40% geral. E a quimioterapia específica, que a gente chama de terapia-alvo, ela pode fornecer até 80%, até 60% de chance de sucesso. Quando você fala em si, a pessoa que pode passar por cirurgia, qual é a avaliação que se faz? Quem pode e quem não pode passar por cirurgia? A gente tem, existe no tratamento do câncer, existe uma coisa chamada estadiamento. Então, a gente faz exames do corpo todo e vê a localização do tumor, o tamanho e se há doenças em outros órgãos. É isso que faz definir se é cirurgia ou se é quimioterapia. Então, a gente tem que fazer esse estadiamento inicialmente para depois definir qual é o tratamento para esse paciente. Existe limitação para quem faz essa cirurgia? Diminuição da capacidade física, de capacidade de performance na caminhada, na corrida? Estão proibidos de fazer atividades? Como é que é isso? Não, eles não ficam proibidos, mas é assim, se a gente imaginar que a gente vai tirar uma parte do pulmão do paciente, obviamente a gente pensa que vai ter uma diminuição. Mas a gente faz uma avaliação pré-operatória para saber a capacidade pulmonar desses pacientes. Então, os pacientes, além de terem um estágio adequado do tumor para ser operado, eles têm que ter uma capacidade clínica adequada. Certo. Então, se for um paciente, um grande fumante, que já tem uma doença avançada, um enfisema pulmonar, por exemplo, avançado, esse paciente, mesmo com um estágio inicial, ele não vai poder ser operado, porque ele não vai poder ficar com menos pulmão, digamos assim. Entendo. Então, eu não vou poder tirar uma parte do pulmão dele significativa, que a cirurgia faz isso. Então, por isso que a avaliação também é individualizada. Né? Então, cada paciente é único desde o início do diagnóstico. É bem complexo e depende realmente de uma avaliação de caso a caso. E uma avaliação multiprofissional, né? Desde um cirurgião torácico, um pneumologista, a equipe de fisioterapia respiratória, a equipe de oncologia, a equipe da enfermagem, a equipe da psicologia. Então, passa por toda essa equipe, realmente. Vamos falar agora de prevenção, que é um fator importantíssimo. Como é que a pessoa se protege do câncer de pulmão? A primeira coisa é não fumar. Né? A gente diz, deixe de fumar, não fumar. Né? O melhor é nunca nem começar. Como eu falei, quem fuma diariamente tem até 20 vezes mais chance de ter um câncer de pulmão. Então, esse risco é cumulativo para a vida toda. Então, por exemplo, se a pessoa deixou de fumar hoje, a chance dela vai voltar próximo do normal de uma pessoa que nunca fumou após 20 anos. Então, realmente o cigarro tem mais de 3.000 substâncias cancerígenas e ele realmente faz muito mal. É o principal fator de risco. Né? E aí tem um substrato genético que a pessoa não pode lutar contra isso. Não pode controlar. Atividades profissionais que possam levar a isso? Quem trabalha em mineração ou coisas desse tipo. Existe esse tipo de risco? Existem alguns tipos de neoplasias respiratórias, por exemplo, o mesotelioma pleural, que é um tipo, não é um câncer de pulmão, mas é um câncer na pleura, que ele é causado pela exposição à sílica. Né, que era muito utilizada em construção civil. A pleura que é a camada que recobre, protege, né? Isso, a camada que recobre o pulmão. Então, ele é relacionado a esse tipo de exposição, mas esse material ele deixou de ser usado na construção civil. Então, hoje em dia, caíram muito os casos de mesotelioma por conta disso. Mas existem alguns estudos mostrando que a poluição urbana também é um fator de risco semelhante ao cigarro. Então, os centros urbanos mais poluídos, eles também podem aumentar a chance de câncer de pulmão nas pessoas por conta da poluição. Queimadas, como nós temos visto em Teresina, em alguns lugares. Eu desconheço algum estudo científico específico para queimada. A gente sabe que faz mal para quem tem asma, para quem tem enfisema pulmonar, que é o DPOC, né, para doenças do aparelho respiratório de maneira geral, mas realmente para câncer de pulmão deve ter alguma relação também, porque envolve produção de derivados do carbono, que é uma das coisas que fazem. Mas, assim, estudos específicos voltados para isso não existem. Existem casos de pessoas que conseguiram voltar a ter atividades físicas normais, ou que foi recomendado a ter atividades físicas para recuperação pós-cirurgia ou pós-tratamento? Sim. Inclusive, eu tenho pacientes que são corredores, por exemplo. Então, eu operei há um tempo atrás um paciente que é corredor e voltou a correr, ficou curado, mas também já operei alguns que não conseguiram voltar. Mas isso depende muito da doença, depende muito do paciente. Né? E depende muito do tanto de pulmão que você precisa ressecar. Por exemplo, se você tirar um pulmão inteiro para combater um câncer de pulmão, com certeza esse paciente vai ter uma limitação maior e ele vai ter realmente uma falha maior. Mas se for uma cirurgia que a gente chama que é a lobectomia, que é tirar um lobo do pulmão
e o restante permanece, é perfeitamente viável que ele volte a fazer atividade física normal, de uma maneira normal. E eu queria agradecer, doutor Cromwell. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado pelas informações prestadas através do Hospital São Marcos. Obrigado por ter vindo, hein? Obrigado. Doutor Cromwell Melo, médico cirurgião torácico.